Maria Trindade, venha participar desse debate aqui, porque a gente está falando, esse caso especificamente é triste dizer isso, todo mês de janeiro ou fevereiro ou março, em algum momento, que era absolutamente previsível que a gente ia ter alguma dessas tragédias em áreas de risco. São brasileiros que estão morando lá, são todos brasileiros. E pagam imposto de acordo com a situação deles, mas pagam imposto, são cidadãos. E de alguma forma foram enganados em algum programa social, como por exemplo essa história de vou dar uma bolsa material de construção, que tem um lado nobre. Eu não vou tirar o lado nobre de você subsidiar juros para comprar material de construção. Agora, vai construir aonde? E eu estou falando de um caso que aconteceu, para falar, as bolsas todas vinham do governo Lula, né? Bolsa para cá, enfim, essas coisas todas. Zé, são prioridades previsíveis, Zé. Não é que são prioridades novas, elas são todas previsíveis, Zé. Pois houve uma linha de crédito subsidiado, né? Isso é uma bolsa, né? Uma ajuda para reformas, inclusive. Olha, Piotr, você dizia sobre legislação para tudo, né? Há uma legislação para isso. Cada município que quem deve legislar sobre esse assunto, né? A lei de uso e ocupação de solo, cada município tem a sua lei de uso e ocupação do solo. Os fiscais não dão conta, são poucos fiscais e há aquela intervenção política onde se criam aí moradias em lugares inóspitos e principalmente sem o transporte coletivo. Eu entendo que não deveria aprovar a criação de uma cidade sem antes criar uma linha específica de metrô, uma linha de ônibus, de trens e assim por diante, para início de conversa. A segurança nem se questiona. O engenheiro, ele tem que fazer um projeto. No Rio de Janeiro, por exemplo, depois de várias tragédias, para fazer absolutamente qualquer reforma, por mais simples que seja, no apartamento, você tem que contratar um profissional. E quando se contrata um profissional, lá atrás a gente falava sobre isso, você dá a responsabilidade técnica para esse profissional. Mas há uma falta de fiscalização, eu não entendo porquê, deste setor, e é tanta lei se juntando que acabam os fiscais sem saber exatamente o que fazer. E aí se cria uma realidade onde não é possível mais voltar atrás. Então, se o fiscal não vai lá no dia a dia, no dia que se constrói uma casa de forma irregular, que não tem habite, para uma casa ter um habite, é preciso passar pelas instâncias, inclusive fiscalização, bombeiros, área de habitação e assim por diante, né? Então, o que há é uma falta de cumprir as leis e de fiscalização. Então, os fiscais deveriam imediatamente, todos os dias, acompanhar isso, são pagos por isso. Por que se multa tanto no trânsito? Porque há uma fiscalização tão grande, e eu não sou contra no trânsito. Deveria acontecer a mesma coisa. Uma obra irregular, multa, né? Não se pode deixar as cidades crescerem assim desta forma desordenada, porque as repercussões são várias, inclusive de doenças, de epidemias ali, né? De surtos por falta de esgoto. Tudo é muito complexo e chega absurdamente a isso, a matar pessoas, né? Veja que há uma complexidade muito, muito grande exatamente por falta de controle do crescimento. Não se pode deixar as cidades crescerem sozinhas. Deixa eu só falar eu posso também? Eu 10 segundos. Esse é o momento em que o debate... O Brasil tem 5.568 municípios. Isso. Se o governo Lula contratasse três fiscais por município, ele já teria gastado o número de empregos novos que ele criou, criando 13 novos ministérios. Então não é desculpa de falta de fiscal. É ele que elegeu errado a sua prioridade. Mas Pavinato, isso aí é uma função do prefeito, do município, né? Tudo bem, se ele quisesse dar esse cargo de presente, Zé, dia a dia. Ele criou 13 ministérios novos. Mas não pode, aí invadiria uma outra esfera de poder, né? Invadiria outra esfera de poder. E o Ministério da Cidade poderia ter um fiscal do Minha Casa Minha Vida, Zé. Quem é que precisa de Minha Casa Minha Vida? É o cara que vai morar na periferia da cidade sem saneamento básico, ou é a pessoa que precisa por conta do risco de vida por morar numa encosta? Ou seja, se ele criasse cargos do Minha Casa Minha Vida, o projeto Minha Casa Minha Vida,
O projeto Minha Casa Minha Vida tem que obedecer às leis do município, do bairro e da rua. A lei de uso e ocupação de solo prevê tudo isso. Perfeito. Não pode nacionalizar. Eu em acho alguns lugares tem, próximo ao aeroporto tem um limite de andares e assim por diante. Zé, eu entendo o que você está dizendo, entendo o que o Pavinato está dizendo. O que o Pavinato acho que está mencionando é essa coisa que é muito do presidente Lula de ser onipotente. Se ele começa a falar desse assunto, no mínimo ele teria uma influência, não do ponto de vista objetiva, de você ir lá e entrar na legislação municipal, que você bem lembrou, isso é função de prefeito. Exato. Quem regula a ocupação do solo é prefeito. Aliás, porque são os prefeitos que conhecem a cidade, onde a cidade deles está. Mas o que acho que o Pavi está falando aqui é que ele poderia influenciar. E lá atrás, ele influenciou de maneira equivocada na questão da bolsa, sem falar, olha, a gente vai conceder essa bolsa, mas é o seguinte, as prefeituras para participar, e você pode pressionar o seu prefeito, em que você vai ter que ter, de alguma maneira, aí pode, obviamente, o Ministério da Educação podia entrar com as universidades federais, de ter orientação técnica para construir. Acho que é nesse sentido, viu, Zé? Essa é a mentalidade populista. Eu vou dar um benefício a curto prazo, todo mundo fica feliz, então tem uma bolsa lá para você construir, tá tudo bem, você constrói. Eu não tô preocupado com as consequências. No primeiro momento, a família fica feliz. Poxa, tem um lugar aqui para morar, só que esse local pode custar a sua vida. Eu dou juros subsidiados a taxas menores do mercado sem me preocupar que em algum momento essa pessoa pode se tornar inadimplente. Eu imprimo dinheiro, bombo crédito artificialmente na sociedade para gerar um crescimento econômico a curto prazo que vai ser completamente anulado pela inflação. A gente está falando tudo do quê? De políticas populistas voltadas somente para o curto prazo, sem se preocupar com as consequências a médio e longo prazo. Consequência desastrosa do ponto de vista econômico e até de vidas.